Vamos falar do Palmeiras, do técnico Abel Ferreira. Ontem mais um tropeço contra o Água Santa e o Abel Ferreira falou depois do jogo. Nós temos tido uma pré-época com jogos de irregularidade. Por exemplo, o primeiro jogo da época, na minha opinião, foi muito bom. O segundo já foi ruim. O terceiro já foi melhor. Os 3 jogos atrás que fomos jogar ao Guarani, muito bom. Jogámos em casa com o Corinthians, na minha opinião, bom. Hoje, mau. Portanto, eu também sei que eu tenho mexido muito na equipa, mas a equipa precisa. Eu não vou matar os meus jogadores em função do calendário que está feito e correndo os riscos que tínhamos que correr. Eu entendo, e já disse isso, se tiver que não ir na máxima força em todos os jogos em virtude daquilo que é o calendário tão congestionado, com viagens, com jogos de 3 em 3 dias, eu vou fazer aquilo que eu acho que é o melhor para o Palmeiras e para a equipa do Palmeiras e para os jogadores do Palmeiras. A gente tem uma tela com números comparando a performance, o desempenho, os números do Palmeiras nessa temporada de 2025 com as 3 anteriores em que ele foi campeão paulista. É o atual tricampeão. Então, em 2025, nessa mesma fase aqui, ele tem 13 pontos. Ó, em 2022 ele já tinha 20. Em 23 já tinha 20, em 24 já tinha 18. Nas 3 ele era o líder do seu grupo. Atualmente ele é o terceiro, está fora da zona de classificação. E olha os aproveitamentos de 2022 e 23, 83%. No ano passado, 75%. Ou seja, esse ano o desempenho do Palmeiras muito abaixo dos 3 anos anteriores. Por que será, professor Celso? Vamos lembrar que nesse período todo continua a perder, mesmo perdeu só um jogo, né? Perdeu aquele jogo para o Novo Horizontino. Tem empatado demais. Mas ganhava muito mais, né? Eu acho que está aparecendo algo, Abel, que a gente já sabia desde o Brasileiro. Questão do 9 ou do não 9 à parte, o time como um todo não está entregando os gols nas partidas que precisa ganhar. Foi assim contra o Corinthians, foi assim também contra o Água Santa. Então está se cobrando uma conta aí de falta de efetividade. O Palmeiras é um time pouco efetivo. Nesse momento é um time menos efetivo que já passou pela mão do Abel. Nos 3 anos anteriores, que a gente viu a tela ali, sabe em que fase que o Palmeiras foi sofrer a primeira derrota? Em que fase? Final. Isso. Primeiro jogo da final. Do Água. Contra o Água Santa, contra o Santos e contra o São Paulo. Passou. Na verdade foi Água Santa, São Paulo e Santos. Passou Primeiro anos, jogo da final. Passou anos sem perder um jogo de fase de grupo. Perdeu agora para o Novo Horizontino. Mas, independentemente de derrotas, também tem tido muitos empates em que o Palmeiras é predominante. São empates em que o Palmeiras teria que ganhar o jogo. Foi assim no Clássico, no derby, foi assim também ontem. E aí, eu insisto, a gente fala muito essa questão do 9, né? Não é o 9, é ocupar o espaço do 9. Você começa a perceber que faltam 9 quando o time como um todo não ocupa o espaço do 9. O Palmeiras teve até alguns lampejos, o Maurício, na partida anterior à do Corinthians, contra o Guarani, ele conseguiu fazer isso. Mas não está tendo sequência. O Abel está sentindo isso, ele está percebendo isso. Eu acho que está rodando o time, né? O Abel tem sido muito claro nas entrevistas. Ele já reforçou desde o primeiro jogo. Vou usar o Campeonato Paulista para rodar o meu elenco, para identificar os jogadores que estão num nível a mais, que estão abaixo, para identificar onde eu preciso de reforços, para conversar com a diretoria. Ele está fazendo isso. E ele falou, ontem ele foi muito claro quando ele falou, vou assumir as consequências. E a consequência pode ser não se classificar, a consequência pode ser o título não vir para o Palmeiras. Então, na ideia de trabalho e planejamento dele para a temporada, ele está assumindo esses riscos. E eu acho que ele está certo porque é ele, junto com a comissão técnica e, obviamente, com a direção, quem define isso. A prioridade do Palmeiras na temporada não é o Campeonato Paulista. Ganhou o Campeonato mas Paulista. de fato, teoricamente, também não era nos anos anteriores em que ele foi campeão. Não, mas eu digo hoje muito mais porque ele tem essa clara ideia de como a temporada vai acontecer, com o Mundial, como vai ser muito mais desgastante, como Super tem Mundial sido. É muito diferente. Exatamente. Então, assim, diferencia a temporada. A prioridade de 2025. nem sobre título eu falo. Eu falo realmente sobre desempenho. É priorizar a saúde do atleta pensando no resto, pensando no que vem depois do Paulista. Vou fazer uma pergunta.
é só a posição de centroavante ou o Palmeiras ainda tenta se encontrar ali pelo lado esquerdo? Muito mais do que nas temporadas passadas. Por exemplo, desde a época do Hendrick. O Hendrick jogava ali mais pelo lado direito, certo? Sim. Direito, às vezes caía pelo meio. Mas do lado esquerdo tinha o Dudu, tinha o Breno Lopes. Mais bem resolvido. Não estava mais bem resolvido, assim, Tinha dono. do que nessa temporada, por exemplo, ou até mesmo no final da temporada passada, que o jogo fica muito mais pro lado Hoje do o cara por ali é o Facundo Torres. Sim, mas ainda não... Que vai ser, quando estiver pronto, para mim, o Paulinho. Então, ainda está Porque faltando, o Facundo né? vai para a direita quando sair o Estevão, no meio do ano. Mas eu acho ainda que, assim... Tá tateando, a gente viu procurando. Um Palmeiras que teve uma boa atuação contra o Corinthians na quinta-feira. Acabou não ganhando o jogo por circunstâncias, mas ele foi melhor que o Corinthians o jogo praticamente todo. E eu acho que faltou no segundo tempo... E usando muito o lado esquerdo 9. com o Piquerez, né? Sim, o Piquerez sendo o jogador, o gol, a gente até fez aqui o Olho Leal na sexta-feira, foi um gol muito bem trabalhado, né? O primeiro gol do jogo. Mas no segundo tempo, quando o Corinthians baixa muito a marcação, ali é o momento que precisa do 9. Você precisa ocupar a área contra um time que recua e que marca a partida intermediária defensiva, você tem que ter presença na área. Ou para bola aérea, ou por uma bola rasteira por baixo que você faz o pivô. E o Palmeiras não tem isso no elenco. Eu acho que a grande questão, assim, entendo o Abel tem um time titular, que não é esse que jogou ontem. A opção inicial é jogar sem o 9, é o Maurício que faz esse falso 9. Tem sido assim em jogos em que ele coloca o time mais próximo do que seria o titular, como foi no Clássico com o Corinthians. Mas eu acho que o Palmeiras, que no início da janela de transferências parecia que ia ser dominante, porque ele contrata o Paulinho, é uma cartada pesada, contrata o Facundo Torres, outra cartada pesada, só que ele anunciou, vem mais por aí. Ele não, ela, a Leila. Vem mais por aí, não paramos nisso não, tem mais 3 jogadores para o Palmeiras contratar. E, de repente, não veio. Não veio o Andrés Pereira. Veio o Emiliano. Mas o Emiliano Não, é um digo jogador de ocupação números elenco, ali, não, né? Quando ela promete. Não é um jogador para chegar e ser titular do Palmeiras. Né? Talvez até com o tempo ele O Matheus evolua. Pereira e Claudinho também. Claudinho se falou. No Andrés era algo Jorginho, declarado, né? Alguns Jorginho. nomes. E o Andrés era um nome declarado. O Palmeiras quer, ele foi, insistiu, fez contato, fez a primeira proposta, fez a segunda proposta. Não veio. E não veio o 9, que é algo que eu cobro há muito tempo e que outro dia, né, no empate lá com o Noroeste, o Abel foi perguntado, precisa de um 9? Ele, precisa. Ele não entrou mais em detalhes, mas ele falou, precisa. Ele não quis, de repente, expor ali alguma dificuldade interna e tal, mas ele falou que sim, precisa. E não tem o 9. E um time grande como o Palmeiras, ele pode até ter a opção de jogar com o falso 9, com o Maurício, que faz bem esse papel. Mas ele precisa ter a opção de ter um 9 de peso no elenco. Quase todos os clubes, mesmo os que têm mais dificuldade, conseguem às vezes 2 peças como camisa 9. Por que o Palmeiras não consegue? Eu quero entender. Falta dinheiro? Chegando a falar lá Falta no início, força no que mercado? eles tentariam Que contratar falta? lá o paraguaio, né? O Alex Arce, até o Gustavo Gomes falou que foi consultado sobre. Esse é um 9 típico. Não andou, não caminhou. O cara continuou lá na LDU. Ontem ele teve a situação do Flaco entrar e marcar e de utilizar o Rony, né? Sim, mas o Rony Rony é um ficou- jogador que o Palmeiras quase que está empurrando Então, é porta isso. fora. É o que a gente vai... mas ontem ele falou é o antes que a gente do vai- jogo. É, O cara tá aqui. isso. E falou depois também na coletiva. Teríamos O cara que tá acompanhar aqui, a é nosso partir de jogador. então, porque o Palmeiras queria liberá-lo, não conseguiu. Porque ele não quis sair. Então, ele tem contrato, ele recebe salário. Quase foi pro Fluminense, não foi. Quase foi pro Santos, não foi. Quase foi pro Catar, não foi. Ele vai ficar com o cara parado lá? Não, o Abel falou que vai usar. Então acho que vai usar, agora mas tem ele que avaliar também não essa é o situação. 9. Não né? é. Não. Ele se tornou Mas são 9. 2 jogadores que já entregaram para o Palmeiras. No o Palmeiras momento hoje da não tem. vida, ele virou 9 com o Abel, mas ele não é o 9. Mas justamente porque o Palmeiras disse, e o Abel reconheceu isso e falou assim, precisamos de um 9. Por quê? No ano passado, nem o Rony, nem o Flaco Lopes, nenhum deles entregou o que o Palmeiras queria na posição. E aí vai voltar a ser, esses vão voltar a ser os jogadores para essa temporada? E eu falei do lado esquerdo, pela frente. Lembra quem jogava? Do meio do ano pra frente? Felipe Anderson. Felipe Anderson, que Não também deu- está não aí jogou com bem. problema no pubs e Agora tal. está sendo o Facundo Torres.
Mas falta pelo menos para elenco, essa coisa. Você não pode ter só o Maurício fazendo essa função. E o Flaco, de tudo que tem ali, se não é o ideal, pelo menos para o Paulista. Ontem, por exemplo, se não está o Flaco em campo, não saía aquele gol. Ele foi um gol de 9. Agora são esses que o Palmeiras tem. O Flaco é um bom jogador, todo respeito ao jogador, mas para o Palmeiras, para o nível do Palmeiras e disputar títulos com o Flamengo, com o Botafogo, com o Galo, com o São Paulo, o Palmeiras precisa de um jogador de mais hierarquia do que o Flaco Lopes. Precisa ter a referência. Ou vocês discordam de mim? Não, precisa. Para elenco, sem dúvida. Seria interessante a gente ouvir da Leila exatamente sobre o 9, né? O que ela pensa, porque assim, o Abel já deixou claro que quer, que precisa. Ela, em outras vezes, já falou que outros reforços viriam. Sobre esse especificamente, a gente não sabe qual é a ideia dela. O Palmeiras vende muito bem, nesses últimos anos vendeu jogadores da base e acumulou uma quantia muito alta de dinheiro. E o que precisa ali da peça não vai atrás. O tal 9 é mais fundamental para o trabalho, para o ano, para o calendário. Porque quando tiver Paulinho e ainda tiver Estevão, talvez essa questão se dilua. O Palmeiras pode se resolver com os dois ali. Então, só que o Paulinho, ao mesmo tempo que o Paulinho demora para estar pronto e estrear, vai chegando a hora de o Estevão ir embora. Sair. Então, Claro. praticamente quando o Paulinho... Vai reduzindo o tempo. Quando o Paulinho ficar pronto, jogar, tarará, pegar a parte física legal e começar a ter ritmo de jogo, o Estevão vai embora. O problema Vão vai jogar pouco voltar, juntos. como tem voltado há muito tempo. O Palmeiras, nessa fase gloriosa, não teve 9s. Foi campeão sem 9s. Tinha o Luiz Adriano, que era o mais consistente nesse sentido. Os outros não tinha. É que a gente não percebia. Teve o Rony que tava dando fazendo certo. muito gol, o Veiga fazendo muito gol, o Breno Lopes fazendo gol de título, o Daverson fazendo gol de título, Sim, ele não só o sobreviveu, Hendrick como resolvendo venceu o muita Campeonato coisa. Brasileiro. Mas fazendo muito o gol. Davidson era um 9. Não era o 9 Mas não dos era sonhos, titular. Mas não era titular, mas muito mas importante. foi pro fundamental. Palmeiras. Sem dúvida. Quando ele entrava, né? O próprio Breno não era um 9, assim. Era um Não cara era. mais Não, de cara lado. da esquerda. Pelo lado esquerdo. Mas teve seus momentos também. Teve todo mundo ocupando a do 9.